Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar vendo essa aula, espero que todos estejam bem, se cuidando. Hoje a gente vai retomar, então, nossos estudos da literatura, dos textos literários, da forma desses textos, da evolução. E a gente vai partir do gênero mais antigo que a gente tem na literatura, que é o que a gente chama de gênero épico. Eu vou abrir minha apresentação, só um minutinho. Essa aula, então, é baseada no capítulo 3 do livro de vocês. Eu dividi esse capítulo, ele vai falar do gênero épico e do gênero lírico. Então, eu vou só falar do gênero épico nesta aula e na próxima aula a gente vai falar do gênero lírico, ok? Nossa pauta da aula de hoje, então, a gente vai falar o que é gênero bem brevemente, só para vocês entenderem porque a gente usa esse termo. Depois a gente vai falar do gênero épico. Vamos falar do herói, que é uma figura muito importante dentro desse gênero e de outros textos épicos. Então, o que é gênero? Por que eu estou usando esse termo, que vocês podem estar associando a outra coisa nesse momento, mas ele tem outro significado? O que a gente chama de gênero discursivo, gênero do discurso, gênero textual. Então, o gênero é um padrão de composição de texto, que vai ser determinado pelo público, pela finalidade dele, a que ele se destina, a sua circulação e também a tecnologia, o meio em que ele está inserido. Vou dar exemplos que fica mais fácil. Por exemplo, o poema é um gênero discursivo, é um gênero textual, e ele tem uma estrutura, uma forma toda própria, rima, os versos, as estrofes. As histórias em quadrinhos, outro gênero, que também tem sua estrutura, os quadrinhos, as ilustrações, os balões. Post de Instagram também, onde a gente tem ali, não costuma se escrever muito, não é um texto que vai ser muito longo, e tem hashtag, tem os emojis, as marcações, então você vai construindo esses padrões, e esses gêneros vão surgindo ao longo do tempo, conforme as necessidades. Receita de bolo, receita de uma torta, qualquer receita também tem um padrão muito próprio dela. Os ingredientes, modo de preparo. A gente vai estudar isso com mais calma lá para frente, mas é também um gênero textual, um gênero do discurso. Ofício, que daí tem uma linguagem muito mais formal, que eu preciso comunicar algo a alguém num determinado contexto, muitas vezes judicial. Então tem toda uma estrutura de data, o número do ofício, a quem se destina. Enfim, todos os textos que a gente usa, eles estão inseridos dentro de algum gênero. A notícia de jornal é outro gênero, os romances que a gente lê é outro gênero, o conto que a gente leu, as crônicas que a gente já leu, tudo é o que a gente chama de gênero discursivo, ou do discurso, ou textual. E hoje a gente vai ver o gênero épico, que é um outro padrão de texto que a gente vai trabalhar. Então, o gênero épico, o que ele tem? Como que ele surgiu? Vamos falar dele um pouquinho agora. O épico, que hoje a gente passou a chamar de narrativo, porque ele vai contar histórias, é o gênero literário mais antigo que a gente tem. Os estudiosos dizem que assim que o homem começa a dominar a linguagem, ele começa a contar histórias. Então a gente tem, a primeira coisa que ele faz é contar as histórias dele, dos heróis que a gente vai chegar depois, os seus mitos. Então o gênero épico é o gênero mais antigo que a gente tem dentro da literatura. Ele vem do grego, épicos, e faz referência à narrativa que era feita para contar acontecimentos grandiosos. Lembrando que, bem antigamente, o homem não tinha conhecimento científico para explicar fenômenos naturais, tragédias. Então, ele vai inventar. Então, daí que surge a mitologia. E dentro da mitologia vão estar inseridos esses épicos, essas histórias narrativas. Que neste caso sempre tem a figura de um herói, que é um ser superdotado de poderes, que vem para salvar um povo, salvar uma situação, e a gente vai falar dele mais adiante. Então, a origem eu meio que já adiantei, se ela vem do grego, então ela surge na Grécia Antiga, na Antiguidade, por volta do século 7 a.C., ou seja, mais de 2000 anos, sendo os maiores representantes Homero, que é grego, que escreveu as obras Ilíada e a Odisseia,
e Virgílio, que é romano e escreve a obra Eneida. Quais são as características, então, desse gênero que a gente vai chamar aqui de epopeia? Porque ele é constituído em forma de poema. Essa é a primeira característica. O poema ele vai ter essa questão de facilitar a memorização, facilitar a fala dele, por causa da estrutura em verso, rima e tal. Então, as primeiras narrativas vão ser em formas de poema e a gente vai chamar de epopeia. Vai ser um texto narrativo, ou seja, vai contar uma história. Esses verbos e acontecimentos vão estar no passado, porque você vai glorificar um passado glorioso com seus heróis, e sempre para contar para as novas gerações o quanto o seu povo tem esse passado glorioso. Tem elementos da mitologia e do sobrenatural, porque, como eu já coloquei, era também tentativa de explicar os grandes feitos, as grandes conquistas que muitas vezes não tinham uma explicação plausível para que eles pudessem pontuar ali. E a estrutura dessas epopeias, como que é? Ela é dividida em 5 partes, geralmente. A primeira é a proposição, onde a gente tem uma introdução da história, onde você vai falar o que vai acontecer bem brevemente, o herói. Depois a gente tem uma invocação, que é uma parte da história onde se pede para que as divindades auxiliem, abençoem um herói da epopeia. Lembrando que a gente tem muita mitologia, então essas divindades mitológicas, os deuses gregos, deuses romanos, né, que são os mesmos dos deuses gregos, mas com o nome em latim, e nas outras culturas também, porque a gente vai ver várias epopeias, vai ter essa aproximação com a mitologia, com as divindades. A dedicatória, essa parte às vezes não tem, tá? Mas quando tem é para dedicar esse poema a alguém. Então, se dedica ao imperador, ao rei, alguém de grande renome da nação. Depois a gente tem a narração, que é a parte que vai narrar mesmo a história, os feitos do herói. E o encerramento, o epílogo, que a gente chama, ou conclusão, que vai encerrar essa narrativa. Então a gente chega no herói, que é essa figura que é tão importante para as epopeias, porque o herói ele tem um papel de inspirar aquele povo. A gente tem estudiosos que dizem que nenhuma grande conquista da humanidade foi feita sem uma figura de um herói. Não que esse herói tenha existido mesmo, mas se cria toda essa aura ao redor desse personagem e o papel dele é inspirar esse povo a conquistar mais, a ser bom, a ser... Ele é a identidade. Lembra quando a gente falou de identidade na literatura? Então o herói também vai carregar esse papel de ser a identidade daquele povo, daquelas pessoas que vão ler e acompanhar essas epopeias, essas histórias grandiosas. Esse herói ele é muito importante. Como a epopeia ela surge na Grécia, então lá a gente tem, né, inúmeros heróis, semideuses, Hércules, que é bem famoso, né, a própria história da Guerra de Troia, tem Aquiles. Então, toda essa construção dessas narrativas visa a glorificar esse passado glorioso desse povo e inspirar também aquele povo a ser cada vez melhor. Então, o herói é alguém com poder ou força, que tem um grande coração, que, como eu já falei, vai representar o povo, a identidade. A ideia é construir com que as pessoas queiram ser igual àquele herói, nos sentimentos, nas boas ações, na coragem. E suas características devem guiar o povo rumo às conquistas, né? Que é bem isso que eu falei. Só que como a epopeia vai se modificando, o homem vai tendo mais conhecimento da ciência, sabe? Que não existe essa de superpoderes, ninguém ganha superpoderes e tal. A gente tem também o surgimento daquilo que a gente chama de herói moderno, que é um herói que vai se aproximar mais perto das pessoas, né? Da gente, das pessoas comuns. Então, as narrativas modernas, elas têm o seu herói, só que eles são, né, protagonistas, pessoas comuns, daí já não vai ter mais aquela aura de superpoder, de conquista. Às vezes a gente tem até a figura do anti-herói, que vocês vão estudar mais pra frente, que daí é um herói que nem sempre é tão bonzinho assim, né? Não é um perfeito como os heróis glorificados no passado. E assim como o herói foi evoluindo, a epopeia também, né? O gênero épico também. Então hoje a gente tem outros exemplos de textos épicos.
A epopeia, que é esse que a gente está estudando, e depois vocês vão fazer um trabalho. O romance, que seria a evolução dessa narrativa, mas daí não em forma de poema mais, o romance escrito em prosa. A novela, que é uma narrativa, ela é um pouco menor que o romance, mas ela ainda é extensa. E ela costuma ter vários núcleos, isso é dividido em episódios. Novela que a gente vê na TV, né, que começou a ser transmitida antes pelo rádio e depois foi para a TV. O conto, que é uma pequena narrativa que a gente já leu, né, um conto da Conceição Evaristo, que é caracterizada por ser mais breve. A crônica, que a gente também já leu, que são as narrativas de fatos cotidianos. E fábulas, a gente pode citar como exemplo também, que são aquelas histórias de caráter mais educativo, né, da lebre, da tartaruga, que sempre tem uma missão, uma moral, uma lição, uma moral no final. A gente pode falar também da série, né, que não está aqui, mas que é um exemplo, uma evolução da novela, que ela acaba sendo mais rápida, mais curta, mas com algumas semelhanças. Então, agora eu vou falar para vocês dessa atividade relacionada à epopeia, relacionada ao gênero épico. Mais especificamente a epopeia. Essa atividade, gente, vai ser o trabalho do primeiro bimestre de vocês, a prova, tá? Então, o que eu vou pedir? Eu quero que vocês escolham uma epopeia. Eu coloquei uma lista lá na postagem de epopeias. Vocês vão escolher uma, pesquisar sobre ela e entregar um resumo dela para mim, à mão, tá? Mas também eu quero um desenho junto com esse resumo. Ou de uma cena da epopeia, ou de um personagem. Então, vocês vão ter que desenhar também. Tudo à mão, tá? Tira foto, posta ali, né, no lugar onde a gente entrega os trabalhos. Vai ter um prazo maior, vocês vão poder entregar até julho, se eu não me engano. Eu coloquei o prazo ali certinho, porque vai equivaler à nota do trabalho do primeiro bimestre. Lembra que eu falei que eu não ia dar prova? Então, essa seria a prova, né, o trabalho do primeiro bimestre. Então, pesquisar uma daquelas epopeias, tem várias, tem gregas, tem romanas, tem italiana, tem brasileira, tem portuguesa, tem francesa. Então, coloquei ali várias para vocês escolherem uma. Pesquisem ali aquela que vocês gostarem mais do nome, ou dê uma pesquisadinha breve nas demais. Pensando que vocês vão ter que desenhar depois também, então vê aquela que vocês conseguem desenhar melhor, gostem mais e me entreguem um resumo e um desenho dessa epopeia. Ah, mas professora, eu não sei desenhar. Gente, não precisa ser um desenho lindo, tá? Não, a ideia não é avaliar, não é uma aula de arte. Mas a ideia é trabalhar a linguagem visual também, porque é um tipo de linguagem. Então, um desenho caprichado, um desenho que você vê que a pessoa se dedicou a fazer, a gente consegue perceber. Eu costumo falar para os alunos, né? Às vezes até os hominhos de palitinhos, quando são bem feitos, que a pessoa contorna, que a pessoa tenta pintar, que a pessoa tem um cuidado, a gente percebe, tá? Então, a ideia é não se preocupar de entregar um desenho lindo. Ah, mas eu desenho super bem. Perfeito. Desenho um desenho bem lindo, que claro que vai ajudar também, tá? Mas o que eu quero é capricho, mesmo tanto no resumo quanto no desenho. E era isso. Em caso de dúvida, vocês podem me mandar e-mail, tá? Tem o prazo certinho lá na postagem da entrega do trabalho. E a gente pode ir conversando também sobre ele nas demais aulas, ok? Então, beijo, gente. Obrigada. E até a próxima.